Bom, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. A gente vai fazer esse conteúdo para todos vocês, que fala sobre a morte de Judas. Para alguns críticos textuais, afirma que esse texto é, é contraditório. Se você pega a passagem de Mateus 27, versículo 5, e se você também pega a passagem que foi escrita por Lucas de Atos, capítulo 1, versículo 18, e afirma que são complementares. Será complementares ou será contradição? Bom, muitos textuais falam que é contradição. Vamos ver se é contradição mesmo. Então a gente vai fazer uma análise exegética, hermenêutica da morte de Judas Iscariote. Ok? Eu acho importante eu trazer isso para todos vocês, para trazer uma maior compreensão. E os assuntos que a gente vai abordar dentro desse sumário, desse estudo, é o dilema dos relatos de Mateus, do Evangelho de Mateus, né, e de Atos. Análise do texto de Mateus e de Atos, a harmonização física e filológica, não filosófica e filológica, referente ao vocábulo, ao, ao vocábulo prenes, agência jurídica que comprou o campo, a intencionalidade dos autores e síntese dos eventos, certo? E qual o dilema de Judas? A morte de Judas Iscariote é um ponto crucial na crítica bíblica e também na cristologia e apologética cristã. Dada a aparente divergência entre os relatos, por exemplo, de Mateus capítulo 27, versículo 5, aonde descreve o seu enforcamento, enquanto Atos 1,18 de Lucas, que foi escrito por Lucas, narra uma queda fatal, um corrompimento do corpo. Então, para o leitor e para as pessoas que lê de forma simplória, essas descrições podem parecer mutuamente exclusivas, né? Contudo, em uma análise acadêmica, exegética e hermenêutica, investigaremos aqui se essas variações constituem uma contradição lógica ou se são relatos complementares que ilumina diferentes aspectos dos mesmos eventos. O nosso estudo aqui, que eu vou abordar aqui nesse exato momento, abordará o vocábulo grego original, o contexto jurídico-social do primeiro século, né, e os princípios hermenêuticos para a harmonização textual. Então a gente vai pegar, por exemplo, o relato de Mateus. O ato da morte, por exemplo, é descrito o termo grego, o vocábulo apexato, certo? Eu até fiz questão de colocar aqui para vocês acompanhar comigo. Apexato, que se traduz como enforcou-se, né? Se a gente pega, por exemplo, os textos em português, a gente vai observar o que nos textos em português? A gente vai observar que ele foi se enforcar. Mas no grego, koiné, a gente observa uma outra informação, que ele enforcou-se, indicando que Judas tirou a própria vida por sufocamento. O destino do dinheiro narra que Judas, consumido pela culpa do sangue inocente, ele atirou as 30 moedas de prata no templo, as quais, por serem preço de sangue, foram usadas pelo sacerdote para comprar o campo de oleiro. Outra situação é o enquadramento teológico de Mateus, que o enquadramento teológico de Mateus aqui enfatiza o cumprimento de profecias. E que cumprimento de profecias seriam esses? Que eles cita Jeremias e também o livro de Zacarias. E que destaca a rejeição do Messias e o remorso ineficaz do próprio Judas. O relato de Atos. Vamos pegar como exemplo o relato de Atos. Aqui eu fiz questão de colocar, inclusive, aqui para vocês, uma pintura de Judas Iscariote e sua trágica queda, né? O relato de Atos, a queda de Judas é descrita graficamente, afirmando o quê? Que ele, precipitando-se, arrebentou por meio de quê? Do termo grego prenes, correto? Prenes, que sugerindo que é uma queda de cabeça ou uma queda de bruços que resultou em uma morte violenta.
Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa o quê? O comprador do campo é Judas, que ele adquiriu um campo com o galardão da sua iniquidade, indicando que o dinheiro da traição foi usado para esse propósito, ainda que indiretamente. Então, as consequências físicas são enfatizadas no próprio texto, com a descrição que suas entranhas se derramaram, servindo como um julgamento divino e um testemunho público para todos os habitantes de Jerusalém, da sua condenação e do seu fim trágico. E quais são as divergências nos próprios relatos, tanto do livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5, como de Atos, capítulo 1, verso 18. A divergência no relato seria o seguinte: dentro desse slide, a qual eu estou apresentando para todos vocês, se confrontam as principais diferenças da narrativa entre Mateus 27, 5 e Atos 1, 18, destacando distintas perspectivas sobre a morte de Judas e a aquisição do campo de sangue. Então eu fiz um quadro aqui para todos vocês acompanhar, né? E eu fiz esse ponto de comparação, né? No ponto de comparação, o modo de morte. Se a gente pega o livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5, certo? Aqui vocês observando aqui, ó. A gente pega o vocábulo apegzato, certo? Esse vocábulo apegzato no grego, que ele pode ser traduzido como enforcamento. Já no livro de Atos, que é o modo de morte, a queda e a ruptura corporal, ou seja, é como se as entranhas elas estivessem abertas e as lombrigas se espalhado, né? Tem esse sentido. Então, o vocábulo prenes a gente observa aqui que dá esse sentido. Quem adquiriu, certo? No caso, quem adquiriu as moedas, né? Que a gente vê no texto. Segundo a perspectiva de Mateus 27, 5, o chefe dos sacerdotes. Segundo Atos 1, 18, a gente vê que foi o próprio Judas. O nome Acéldrama, certo? Que a gente vê no hebraico. Segundo a perspectiva de Mateus 27, 5, a gente vê comprado com preço de sangue. E em Atos capítulo 1, verso 18, a gente vê o salpicado pelo próprio sangue de Judas. E o tom narrativo, a gente vê o remorso e o cumprimento legal profético, no livro de Mateus 27, 5, e o julgamento divino e necessidade de sucessão, certo? No livro de Atos 1, 18. Então, nesse quadro que eu estou apresentando para vocês, vocês observam aqui que dá para você ter um entendimento referente ao texto, de fato, e o relato bíblico dessas passagens. Né? Aqui eu vou falar sobre a harmonização física dos relatos. Primeiro eu dividi em 4 etapas, ok? Essas 4 etapas: primeiro, o enforcamento inicial, o intervalo e a decomposição, a ruptura e o impacto e a complementariedade dos fatos. O enforcamento inicial, o primeiro relato, conforme Mateus, descreve o ato inicial de Judas se enforcar em uma árvore. A análise aqui que a gente faz é topográfica, certo? De Jerusalém, sugere que este evento pode ter ocorrido sob um precipício, por exemplo, certo? Provavelmente no Vale do Rinom, ali em Guiena, certo? Que é uma área conhecida por suas inclinações e desfiladeiros. Referente aos intervalos de decomposição que eu apresento na segunda etapa, que aqui eu explícito que após o enforcamento há um intervalo em que o corpo de Judas ele permanece exposto, dada a temperatura elevada e a umidade do clima na Judéia, certo? Naquela época. A decomposição do corpo humano ocorre de forma acelerada, resultando em fenômeno post-mortem, como o inchaço abdominal devido à produção de gases e também do enfraquecimento dos tecidos. A terceira etapa que a gente apresenta aqui é a ruptura e o impacto, certo? E aí na ruptura e o impacto tem com o progresso da decomposição e ação da gravidade, a corda ou o galho que sustentava o corpo de Judas cede e se rompe.
Então, a queda subsequente de uma altura considerável, aliada inclusive à rigidez cadavérica e à fragilidade tecidual, culmina em um impacto violento contra rochas ou superfícies afiadas, provocando a ruptura abdominal, no caso, o rebentar pelo meio, e o derramamento dos órgãos internos, exatamente como descrito por Lucas. E na quarta etapa, a gente apresenta a complementariedade dos fatos, que conclui-se que os dois relatos bíblicos não são contraditórios, mas complementares. Mateus, aqui 27:5, ele narra o evento inicial do enforcamento, o ato da morte. Lucas, por sua vez, em Atos 1:18, ele descreve as consequências físicas subsequentes, no caso, o resultado final do processo da morte e da decomposição. Ambos os observadores relatam diferentes estágios de um mesmo e contínuo evento trágico. Então, dentro dessas 4 etapas que eu estou apresentando para todos vocês aqui, certo? Dentro dessas 4 etapas, ok? A gente observa isso aqui de uma forma forte. Por quê? Porque essas 4 etapas apresentam que não houve uma contradição referente aos textos bíblicos. Por exemplo, se a gente faz uma análise filológica do vocábulo prenes, que a gente vê o vocábulo aqui, ó, aqui no grego, o termo prenes é tradicionalmente traduzido como cair de cabeça ou prostrado, descrevendo uma queda para frente ou em posição ventral. E esse entendimento é comum em textos antigos e se alinha com a ideia de uma queda violenta e desorientada ou desorientadora, implicando uma postura de face para baixo após, inclusive, ao impacto. Se a gente pega a análise filológica de Prenes, certo, diante da interpretação médica, considerando que o texto de Atos foi escrito por Lucas, o autor de Atos era médico. Então, alguns lexicógrafos e comentaristas especializados sugerem aqui uma interpretação alternativa. Por exemplo, eles propõem que Prenes, vocábulo, pode estar semanticamente relacionado ao verbo preto, que significa inflar ou inchar. Nesse contexto, o termo poderia aludir a um inchaço inflamatório ou ao estado de um corpo em decomposição que se torna tumefato, certo? Outra visão, certo, da análise filológica que a gente pode ter do vocábulo Prenes é a coerência biológica. A interpretação de inchaço do verbo inflar, ou mesmo da queda em si, ganha notável coerência biológica. Se Judas inchou devido a um processo de decomposição natural após um enforcamento, conforme discutido anteriormente, a descrição de arrebatar pelo meio, que a gente vê em Atos 1:18, torna-se fisicamente plausível. Um corpo inchado, já fragilizado pela putrefação, ou seja, em estado de decomposição e pela ação da gravidade ao cair ou ser movido, poderia facilmente sofrer tal rompimento, revelando os detalhes anatômicos descritos por Lucas. E aí eu fiz aqui uma situação sobre a agência e propriedade jurídica. Certo? Vamos pegar 2 tópicos para a gente entender de fato se houve complementariedade ou contradição, de acordo com alguns críticos aí da internet. Veja, o princípio da agência, que fala sobre a aparente contradição sobre a compra do campo de sangue, é resolvida, por exemplo, através do princípio jurídico da agência, que aí eu venho sintetizando na máxima latina, que facite pelium, facite pesi, aquele que age por meio de outro age por si mesmo. E esse princípio é crucial para entender a
distribuição de responsabilidade e autoria em transações legais e morais, especialmente em contexto antigo. Se a gente pega a ação de Judas, que eu coloquei aqui ao lado para todos vocês visualizar, em Atos 1,18, Lucas emprega uma metonímia ao afirmar que Judas adquiriu o campo, né? Isso significa que o campo foi comprado com o dinheiro de Judas e, consequentemente, por causa de suas ações. Na mentalidade semítica, certo? Na mentalidade semítica, em princípios jurídicos subjacentes, o indivíduo que fornece o capital ou é a causa moral de uma transação é considerado o comprador ou o autor. Então, dentro da agência e propriedade jurídica, a gente pode ter essas interpretações alusivas. Continuando, dentro da agência e propriedade jurídica, a gente também vai focar na terceira etapa e na quarta etapa. A terceira etapa corresponde basicamente à ação dos sacerdotes, que em Mateus capítulo 27, versículos 5 ao 7, que diz que por sua vez descreve a execução legal da transação, ou seja, os sacerdotes atuaram como agente financeiro. Eles utilizaram o dinheiro que Judas devolveu ou abandonou no templo para comprar o campo, realizando o ato físico da aquisição. Eles foram os executores da compra baseados na provisão monetária e na circunstância criada por Judas. Se a gente pega a quarta etapa, que eu coloco aqui como foco complementar, a gente pode ter essa determinada interpretação. Assim, não há erros factual ou inconsistência, mas sim uma variação de foco. Lucas, no texto, ele enfatiza a causa moral e a provisão do capital por Judas, enquanto Mateus detalha a execução legal da compra pelos sacerdotes. Ambos os relatos, tanto de Mateus como de Atos, são complementares, oferecendo uma compreensão completa do evento sob diferente perspectiva legítima. Então, eu posso trazer essas interpretações. E dentro de uma sequência harmonizada dos eventos, o que podemos interpretar? Então, eu dividi também essas etapas, certo? Vamos analisar essas etapas das sequências harmonizadas dos eventos. Primeira etapa, traição e remorso. Judas Iscariote, após trair Jesus, é tomado pelo remorso. Ele devolve as 30 moedas de prata, o preço da traição, aos princípios sacerdotes e anciãos no templo, declarando ter pecado ao entregar o sangue inocente. Segunda etapa é o suicídio de Judas. Movido pelo desespero e pela culpa, Judas se retira para um local isolado e tira a própria vida, conforme Mateus 27, versos 5. Ele se enforca em uma árvore, provavelmente em uma área acidentada nos arredores de Jerusalém. Terceira etapa é a compra do campo do oleiro. Os sacerdotes, considerando o dinheiro devolvido como preço de sangue e, portanto, impróprio para ser colocado no tesouro do templo, decidem usá-los para o propósito caridoso. Eles compram o campo oleiro como um cemitério estrangeiro. Ok? E na sequência harmonizada dos eventos, continuando com a quarta etapa e a quinta, o desfecho físico do corpo. Com o tempo, o corpo de Judas, pendurado e exposto aos elementos, começa a se decompor. A fragilidade da corda ou do galho, somada à ação do tempo e da gravidade, leva à queda violenta do corpo. Então, o impacto aqui resulta na ruptura abdominal e derramamento de suas entranhas, conforme descrito em Atos 1,18. Referente à nomeação do campo ao Cédrama. Devido a esses eventos, por exemplo, o campo adquirido com o preço de sangue de Judas e onde ele encontrou seu trágico fim, passa a ser conhecido popularmente como Acéldama, que significa campo de sangue. Esse nome reflete tanto o dinheiro pago, no caso que é relatado em Mateus, quanto o sangue derramado no local, que a gente observa no livro de Atos. Se a gente pega dentro da perspectiva hermenêutica e da perspectiva da intencionalidade, Mateus ele traz uma ênfase
do judaísmo ou ênfase judaica. O Evangelho de Mateus, escrito predominantemente para uma audiência judaica, foca na responsabilidade institucional e na pureza ritual do templo. A menção de Judas ter se enforcado, Mateus capítulo 27, versículo 5, invoca a maldição de Deuteronômio 21, 23, que declara: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ressaltando a natureza da morte de Judas como um julgamento divino e uma desgraça pública de acordo com a lei mosaica. Essa perspectiva enfatiza o resultado da traição de Judas no contexto da teologia judaica da época. Se a gente pega, dentro de uma hermenêutica da intencionalidade, Lucas dá ênfase à questão gentílica. O relato em Atos, atribuído a Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas, é direcionado a uma audiência mais gentílica, ou seja, aos gentios, e possui um interesse maior na perspectiva histórica e moral. A narrativa de Lucas, Atos 1,18, detalha o destino vergonhoso do traidor, como um ato de justiça divina, descrevendo uma queda espetacular que resultou na sua morte e no esfacelamento de seu corpo. Isso serve para mostrar que o cargo apostólico ficou vago por um julgamento gráfico que invalidou Judas, preparando o caminho para a eleição de um substituto e destacando a providência divina na restauração do colégio apostólico. Ok? Ainda continuando dentro do subtítulo Hermenêutica e Intencionalidade, relatos complementares e não contraditórios que a gente pode visualizar desses dois textos. A aparente discrepância aqui que eu observei, por exemplo, entre os relatos de Mateus e Atos não deve ser vista como uma contradição, mas sim como uma complementariedade narrativa. Cada autor seleciona e apresenta os detalhes que melhor servem ao seu propósito teológico e editoriais específicos para a sua respectiva audiência. A omissão de um detalhe em um relato não constitui uma negação da sua ocorrência, mas sim uma escolha intencional para enfatizar aspectos particulares da história. Ambos os relatos, tanto em Mateus capítulo 27, versículo 5, como Atos 1,18, contribuem para uma compreensão mais rica e multifacetada do trágico fim de Judas Iscariote, cada um adicionando profundidade à cronologia que unifica as narrativas, certo? Então, como a compreensão de que os relatos são complementares e não contraditórios, como muitos críticos textuais afirmam, afeta a nossa abordagem de outros problemas textuais do Novo Testamento. Então a gente deve considerar o quê? Considerar a aplicação do mesmo rigor linguístico, histórico em outras passagens paralelas, por exemplo. Então, o que podemos ter de conclusão referente a isso? Mateus 27,5, Atos 1,18 não se contradizem, mas oferecem perspectivas complementares sobre a morte de Judas. Outra conclusão que a gente pode ter disso é a harmonização física que explica o enforcamento inicial, no caso Mateus, e a queda fatal de Atos com estágios sucessivos. O termo prenes em Atos 1,18 é compatível com a ruptura abdominal de um corpo em decomposição. E a agência jurídica, elucida a compra do campo, dinheiro de Judas, que no caso é a causa moral, e sacerdote, que é a execução legal. Então a gente pode ter, diante disso, essas determinadas conclusões, certo? Lembrando a todos vocês que se a gente pegar, por exemplo, os apócrifos, a gente vai observar claramente que Judas, dentro dos livros apócrifos, ele não era um traidor, mas um discípulo de Jesus que de fato entende a sua missão diante do contexto judaico e diante do messianismo, certo? E é amigo próximo de Jesus e também o cumpridor, certo, do que a gente chama da gnose. Então, dentro da perspectiva agnóstica, a gente observa isso.
Dentro do texto aqui de Mateus 27:5 e Atos 1:18, a gente não observa contradição, e sim complementariedade, né? Ficou bem explicado isso para todos vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no campo comentário. Vocês que me acompanham, acompanhem o Rafael, professor Rafael Nascimento, né? Aqui vocês vão ter informações referente ao campo exegético e hermenêutico, e eu espero, de fato, que tenha adicionado informações e também uma perspectiva esclarecedora sobre esse texto. Judas, no caso de Judas Iscariote, referindo-se a Mateus 27:5 e Atos 1:18, que são textos complementares. Ok? Aqui eu agradeço a todos que participaram e diretamente e indiretamente desse vídeo. E agradeço a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Um abraço, professor Rafael Nascimento.